Você tá de brincadeira, já começou. Bom dia, pessoal. Tô sendo rápido. Bom dia, professor. Tudo bom? Como estão as coisas? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo. Tá Tudo tudo. certo. Então tá bom. Receberam material ontem? Sim, eu recebi sim. Ontem eu tive uma reunião até 10 da noite. Eu fui fazer isso bem tarde ontem. Teve gente, acho que nem que recebeu. Uma das Larissas, representante, nem visualizou ainda. Então acho que tem alguém que não vai receber o material, Eu né? O recebi. pessoal falou mesmo do horário. Oi? O pessoal estava falando do horário que recebeu. A Larissa do segundo semestre recebeu. Ela Teve já. uma que mandou, a outra não. É que eu mandei tarde mesmo. Eu tive reunião até 10 horas lá em São Paulo, até chegar aqui e demorou pra caramba, né? Eu achei que não ia demorar a reunião assim, das 4 horas até 10 da noite, sem parar, né? Bastante. Mas, mas daí eu tive que fazer de noitão, tá? Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Tem alguma dúvida? Não? Vocês entregaram o trabalho? O pessoal fez o trabalho? Débora fez? Sim, eu fiz, entreguei. E já saiu a nota? Olharam no Já. sistema? Que eu já lancei. Já 1.500 saiu. pontos. Ah, então tá bom. Isso que eu queria saber, para ver se... que a gente faz aqui, a gente queria ter uma... saber se entrou certinho no sistema, né? Então tá bom. Eu acho que em relação a isso, eu acho que tem mais algumas coisas para falar, mas esperar mais chegar mais alguém, mais algumas pessoas para poder já dar as orientações aí, né? Vocês estão algumas pessoas estão recebendo pela instituição um negócio para confirmar, deixa eu ver como que é o nome. Não sei se vocês receberam, sobre ofertas. Então você tem que validar de campanhas para de valores, termos de condição comercial. Alguém recebeu alguma coisa sobre algum novo termo que tem que assinar? Eu recebi, Tá. mas eu não tinha que assinar nada, eu tinha que ler e aceitar. Aí eu cliquei lá Aceitar, porque eu não conseguia sair daquela tela. Aí quando eu atualizei de novo, apareceu que eu não tinha mais nada para aceitar. Então tá normal o meu agora. Ah, então tá bom, então. Ah, Tá. eu também, só que eu não quero aceitar porque eu fico com medo que mudou alguma coisa, de ser Isso daí, acho que pegadinha. não, mas isso daí é para se tiver desconto, alguma coisa, você entendeu? Não é para aumentar o valor, é o contrário, tá? É para isso daí. Então, por isso que eu estou falando, que é da instituição, porque tem gente que achando que às vezes é fake news, que colocaram lá e tal, mas não é, não. É da instituição, tá? Toda vez que tiver alguma campanha, alguma coisa, eles vão estar colocando para vocês, tá? Se a pessoa tiver interesse, ela aceita lá, tá? Outra coisa que eu gostaria de estar falando. Não tem como não aceitar. Não tem como não aceitar. Se você não aceitar, você não sai da página. Aí não consegue fazer nada, é obrigado a aceitar. É porque isso daí é porque se tiver desconto, você entendeu? Alguma coisa assim que seja em benefício do aluno, tá? Então não tem nada contra o aluno, não, tá? Os valores que apareceram lá para mim são os valores que eu pago, então por isso que eu coloquei a aceitar aqui, não alterou, então eu aceitei. Tá. Então, não, porque o pessoal estava me escrevendo direto e pensando que era fake, né? Que o pessoal que entrou no sistema, colocou, mas na verdade é da instituição isso daí, tá? Outra coisa que eu gostaria de estar falando com vocês é que as provas vão ser naquelas datas, tá? Mas vão ser online, tá?
e tem a semana também de prova interativa. As matérias que são interativas que são feitas, as provas são feitas pela instituição. É uma semana antes, se não me engano. Então, precisa ficar atento a isso, tá? Datas de prova. Tem muita gente que acaba perdendo as datas de prova aí. Precisa ficar atento também aos desafios nota máxima, as atividades, tem que entrar, fazer tudo certinho. Nem todo mundo tá... Farmácia ainda não atingiu 80%. O pessoal tá menos que 80% do pessoal não fez o desafio nota máxima completo, não está em dia. Então, precisa ficar atento, porque senão depois não consegue atingir a pontuação adequada e não passa de ano, tá? Precisa ver isso daí. Outra coisa também, algumas matérias vão ter aulas práticas, então, gradativamente, tá? Então, acho que você, sistema nervoso, se não me engano, se alguém tiver, parece que vai ter aula prática, a professora Tayana, parece, tá? Então, precisa ficar atento a isso aí. As aulas práticas que derem para ser feitas pelo computador, então vai ser feito. As aulas, tem aulas que não dá para ser feito, né? Experimentos, por exemplo, parte de química e tal. Então, essa quando a gente voltar. Então, a gente ainda está dependendo do governo como que vai ficar o negócio aí, tá? Assim que voltar, a gente vai estar fazendo essas aulas práticas, repondo essas aulas práticas, tá? Professor, falando das aulas práticas, no meu AVA, na sua matéria, apareceu o ícone lá com as aulas Sim. práticas. Mas se você clicar lá em cima, ainda não abriu nada, tá? Eu não cheguei a ver. Não abriu, porque eles colocaram que a partir seria porque são divididos em 3 partes. A química seria a parte 3, seria a aula prática presencial, tá? Dependendo se eles conseguirem adquirir essas aulas via online, que às vezes tem material que dá para fazer online. Não sei se química vai entrar aí, tá? Se conseguir, beleza, dá para a gente fazer pelo computador. Mas eu não sei, não, porque ela está como presencial. Então, a gente tem que aguardar isso daí. Eu aviso vocês. Até agora que eu sei é que tem a da Tayana, que é para o primeiro ano, sistema nervoso, e química analítica, mas é para quarta série, quinta série, uma coisa assim, mais para frente. Eu sei que eu tenho uma matéria, o Ciências Morfofuncionais, com a Fernanda, do segundo semestre, já abriu as aulas práticas virtuais, e tem uma menina do terceiro semestre que bioquímica também apareceu para fazer. Então tá. Então, essa daí porque essa matéria está cadastrada em outra graduação, deve ser em biomedicina, por exemplo, você entendeu? Sim, ou educação física, em biomedicina, né? Então, por isso que eu não fico sabendo, eu só sei a da química, né? A da farmácia, que é referente a essas 2 disciplinas que eu estou te falando, a analítica e a sistema nervoso, estão cadastradas na farmácia, tá? Então, tem que assistir às aulas presenciais e é por chamada, isso daí é feito chamada, tá? Porque isso daí o professor está dando essa aula, então ela vai ter validade normal. Então, depois ninguém pode reclamar, não tive, paguei, não tive. Então, daí não pode reclamar, porque é aula dada para vocês, tá? Como se estivesse lá na faculdade. Então, por isso que são algumas disciplinas que podem ser feitas nesse processo, não são todas. Tá? Então tem que ficar atento a isso daí. Outra coisa, os trabalhos, como eu falei para vocês, eu passei já, o trabalho faz tempo, o pessoal entregou, teve uma turma, farmácia, acho que só 3 alunos não entregaram, acho que são até desistentes, uma outra turma, acho que é do segundo semestre de biomedicina, acho que faltaram só 5 alunos entregarem também, não sei se tem algum desistente no meio. Agora, a turma do primeiro ano de biomedicina, muita gente não fez, tá? A representante conversou comigo, tal, que não sabia, não sei o que, tal. Então, eu dei mais um tempo, só que, em vez de valer 1.500, vai valer 1.000 pontos. Então, tem até sexta-feira para me entregar, postar no AVA. Quem não conseguir no AVA, pode mandar por e-mail, tá? Como eu fiz com os outros. Teve gente que
ficou com medo, colocou no AVA e mandou por e-mail, não tem problema. Eu olho os dois, tá? Porque se eu falar só AVA, depois vai falar assim, eu não tinha acesso. Então, eu deixei o e-mail também para colocar. De preferência no AVA, mas se não conseguir, pode mandar por e-mail para mim. O trabalho, né? Não perca, tá? Pessoal que entregou, deixei 2 semanas para fazer, expliquei, falei na aula passada, porque muita gente não está assistindo aula. Então, depois não pode reclamar, né? Eu não sabia, ninguém me avisou, tem a aula toda semana aí, então, assim, somente o maior número de alunos que estão assistindo minhas aulas são 18. E o restante? Cadê o resto do povo? Tá? Então, não está assistindo aula, não tem as informações, depois fica reclamando. Então, quem não fez o trabalho, eu vou deixar mais uma semana, mas só que em vez de valer 1.500, vai valer 1.000 pontos, tá? Então, acho que é justo, porque os outros fizeram na data certa, então tem pontuação maior, tá? Então, quem não fez, o recado está dado, já avisei a representante de sala, pedi para informar os demais. Então, o primeiro ano de biomedicina, muita gente não entregou, tá? Então, precisa ficar atento a isso. Tudo bem? Daniel Bibiano, eu sei que entregou, tá? Por causa do nome agora eu vi. Alguma pergunta gostariam de fazer? Alguma coisa? Ô, professor, você tinha passado uma pesquisa sobre radicais livres. Essa pesquisa vai valer alguma pontuação? Ela está junto com a do petróleo, tá? Então, eu coloquei, se entregou uma, eu estou pedindo as duas, porque são coisas importantes, os radicais livres, né? Mas se entregou, eu já validei os 1.500, mesmo quem não entregou ela, você entendeu? Mas teve gente que não fez nada, nem a do petróleo não fez nada. Então, essa daí, o que vai entregar as duas, agora tem que entregar as duas e valendo 1.000 pontos. Tá? É importante, radicais livres, muito importante, porque ela está dentro uma matéria que é algo que faz parte do nosso organismo, os radicais livres, né, interferem. Tanto é importante na parte de biomedicina, o pessoal que vai fazer a parte de cosmético, tudo, tem os radicais livres que levam ao envelhecimento, e farmácia também, que a gente trabalha toda essa parte de estética, né? Então, é importante saber o que é um radical livre, o que ele faz, qual a interferência no organismo, o que acontece, etc. Então, não é só nota, é importante saber o conteúdo, tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, tá. Todo mundo tá aí, acho que não tem ninguém para... Todo mundo já está tranquilo. Então, a gente pode começar a matéria. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de falar? Não? Tudo tranquilos? Então, tá bom. Tudo certo. Então, vamos lá. Função álcool, matéria de hoje, do dia 27 de maio, né? A gente já começou com química orgânica há 3 semanas, essa é a terceira semana. A gente viu sobre cadeias carbônicas e a gente viu a primeira função orgânica, que foi hidrocarbonetos. Então, a gente já viu tudo sobre hidrocarbonetos. Então, agora a gente vai começar as outras funções orgânicas, aquelas que apresentam oxigênio. A primeira função que a gente vai ver é a função álcool. Todo álcool tem terminação -ol, tá? Então, o álcool tem terminação -ol. Álcool, tá? Então, guarda que é fácil guardar. Álcool, terminação -ol. Característica é a presença da hidroxila, OH. Então, OH é chamado de hidroxila, tá? Então, são compostos que apresentam o grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Aí nós vimos aí, eu coloquei os exemplos de um monoálcool. O que é o monoálcool? Mono é um, tá? Então, é um que? Um álcool. Se o OH é caracterizado como um álcool, e eu tenho um só OH na minha cadeia carbônica, eu falo que ele é um monoálcool.
Se apresentar 2 OHs, eu falo que é um diálcool, de 2. Se tiver 3, triálcool, ou mais. Então, quando tiver mais que 2, eu posso falar que ele é um poliálcool, 3 ou mais, tá? Então, 1 é monoálcool, 2 é diálcool, 3 poliálcool. 3, 4, 5 são poli é vários, tá? Então, vários alcoóis. Eu posso classificar o álcool também em primário, secundário e terciário. Você vai analisar isso em relação ao tipo de carbono que ele está ligado. Se ele está ligado a um carbono primário, você aprendeu isso logo no início. O que é um carbono primário? É aquele que está ligado a um outro carbono. Observe o primeiro exemplo que eu dei aí. Ele está o OH ligado a um carbono primário, o último carbono. Tudo bem? Eu dei o exemplo, H3C, CH2, OH. O OH está ligado ao carbono CH2. Esse CH2 é um carbono primário. Tudo bem isso daí, gente? Luana, tudo bem? Letícia? Tudo certo. Tá. Álcool secundário. O que é um álcool secundário? Álcool secundário é aquele que está ligado a um carbono secundário. Então, eu dei um exemplo aí, ó, H3C, CH, CH3. O OH está ligado no carbono do meio aí, ó. Ele é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Álcool terciário. Observe que o álcool terciário está preso a um carbono terciário. Por que ele é terciário? Ele está ligado a 3 carbonos. Um para cima, um para a direita e um para a esquerda. E o OH está embaixo. Então, ele, como esse OH, que é a hidroxila, ela está ligada ao carbono terciário, então ele é um álcool terciário. Tá? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Não? Então tá. Página 2, nomenclatura de álcool. Devemos começar a numerar a cadeia sempre a partir da hidroxila, do OH, no caso, mais próximo da extremidade. Portanto, quem manda é a função. Então, eu começo a contar a partir do OH mais próximo da extremidade. Se o OH estiver no meio e eu tiver um radical, daí eu vou analisar o radical. Eu vejo que lado que o radical está mais próximo da extremidade, daí eu começo a partir daquele lado. Mas se a hidroxila estiver centralizada, tá? Então, tanto faz de um lado ou do outro para a hidroxila, ela vai estar no mesmo posição. Daí que eu analiso o radical. Agora, se ela estiver mais próxima de um lado, não importa o radical. É daquele lado que eu vou começar. Ela que manda. Tá? Então, eu dei um exemplo aí, ó. Eu tenho uma cadeia carbônica, 4 carbonos. É but. Eu só tenho simples ligação entre os carbonos. Então, ficou butan. O OH está preso ao carbono 2. Tá? Então, eu conto da direita para a esquerda, por quê? Se eu contar da direita para a esquerda, ele está no 2. Se eu contar da esquerda para a direita, no 3. Então, ele está mais próximo do lado direito. Então, eu começo a contar a partir dali. Então, butan 2, que é a posição do álcool, ol. Então, o álcool está preso ao carbono 2. A numeração sempre tem que estar próxima à função, por exemplo, aí. Tá? Segundo exemplo, eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, pente. Simples ligação, an. Observe que eu tenho 2 alcoóis, um no carbono 2 e outro no 4. Tá? Eu poderia contar inversamente, vai dar na mesma. Então, eu tenho 2,4 de ol, 2 álcool, tá? Um no carbono 2 e o outro no carbono 4. Se tiver 2 álcool, diol, 3 triol, e assim vai, tá? Observe o terceiro exemplo. Eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, aí o álcool está no meio da cadeia. Ó. Se eu contar da direita para a esquerda, no carbono 3. Da esquerda para a direita também.
Então, tanto faz. Porém, eu tenho um radical metil. O metil está do lado direito. Então, eu começo a contar a cadeia a partir do lado direito. Então, eu coloco o nome do radical, metil. O metil está preso ao carbono 2. Então, é 2-metil. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. An, simples ligação. O álcool está preso ao carbono 3. Então, é 3-ol. Então, ficou 2-metil, pentan, 3-ol. Tem que ser nessa sequência. Primeiro, a posição do radical, o nome do radical, depois o hidrocarboneto, depois a função álcool. Então, são 5 carbonos, a ligação, a posição da hidroxila e a terminação ol. Tudo bem até aí? Dúvidas? Alguém não entendeu? Para mim, tranquilo, professor. Tá. Só uma pergunta. Começa a numerar, eu vejo a hidroxila para numerar, não o metil. A primeira coisa é o... Tá. É ela que manda. Se ela tiver do lado direito, você vai começar do lado direito. Se estiver mais próximo do lado esquerdo, mais próximo. Caso ela esteja no meio, então tanto faz eu contar da direita para a esquerda. Se eu tiver radical, daí eu vou analisar o radical. Se o radical estiver mais próximo da direita, eu começo pela direita. Mais próximo da esquerda, eu começo pela esquerda. Então, eu só vou analisar o radical em segundo plano. Primeiro, a hidroxila, depois o radical. Ok, tá? Obrigada. Tá bom, obrigada. Então, página 3. Aí eu tenho uma série de exercícios, tá? Que eu tenho a função álcool. Tenta fazer a letra A e a letra B. Vou dar uns minutinhos para fazer aí. Tem alguém que não tem a folha aí? Todos têm? Tudo bem? Vamos lá? Primeiro exemplo, exercício, nós temos 6 carbonos, EX, simples ligação AN. Observe que a minha hidroxila está presa ao carbono 2. Então, eu tenho 2-ol. Então, ficou hexan, tracinho, 2-ol. No segundo, eu tenho 5 carbonos. Observe que a minha hidroxila está mais próxima do lado direito. Então, eu começo a contar lá do lado direito. Então, ficou pente, porque são 5 carbonos. An, simples ligação. Tracinho. A minha hidroxila também está presa ao carbono 2. Então, ficou 2-ol.
Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não, tudo bem. Então tá. Se tiver dúvida, se alguém não estiver entendendo, tá? Me pergunta. Tem 12 pessoas aí na sala. Então, pergunta, tá, gente? Façam a letra C e a letra D. Exercício C e exercício D. Peguei uma... Vamos corrigir? Todo mundo fez? Deu tempo? Sim. Deu. Então lá. Letra C, eu tenho duas hidroxilas. Então, 2 OHs. Observe que elas são mais próximas do lado direito. Então, eu começo a contar do direito para a esquerda. Então, vai do 1 até 5. Então, a minha cadeia tem 5 carbonos, pente. Simples ligação, an. Então, ficou pentan, tracinho. Eu tenho uma hidroxila no carbono 2 e a outra no carbono 3. Então, ficou 2,3 diol, 2 álcool. Tá? Pentan, tracinho, 2,3 diol. Dúvida nesse, gente? Não? Então, letra D. Observe que eu tenho 2 radicais aí, 2 radicais metil, né? E a hidroxila. Observe que a hidroxila está mais próxima do lado direito. Então, eu começo obrigatoriamente pelo lado direito. Então, ficou 1, 2, 3 e 4. O radical metil, um está preso ao carbono 2 e o outro ao carbono 3. Então, ficou 2,3 de metil. But, que são 4 carbonos, an, simples ligação. O OH, que é a hidroxila, está preso ao carbono 2. Então, ficou butan 2-ol. Então, o nome total da cadeia ficou 2,3 dimetil butan 2-ol. Dúvidas? Alguma pergunta gostariam de fazer? Não? Então tá. Façam a letra E.
Então, Ana, ó. Observe que a hidroxila está mais próxima do lado direito. Então, eu começo a contar a partir do lado direito. Observe que eu tenho um radical. Então, o radical está preso ao carbono 3. Como que é esse? Qual é o nome desse radical? Etil. Por quê? São 2 carbonos juntos. Observe a diferença do exercício D. São 2 radicais metil, dimetil. Nesse caso, eu tenho 2 carbonos juntos. Então, é um etil. Tem muita gente que confunde etil com dimetil. Observe bem a diferença, tá? No dimetil, os carbonos estão separados. Cada um é um metil. No etil, os 2 carbonos estão ligados. Então, por isso que chama-se etil. Então, qual é o nome da minha cadeia? 3-etil, porque o etil está preso ao carbono 3. 3-etil. São 5 carbonos, são pente. Simples ligação, an. Pentan. O OH, que é a hidroxila, está preso ao carbono 2. Pentan 2-ol. Tá? Então, o OH está ligado ao carbono 2. Então, por isso que ficou 2-ol. Sempre tem que ser essa mesma ordem. Primeira posição do radical, nome do radical, depois vem o nome do álcool. Quantidade de carbono, a ligação e a posição do álcool. Determinação ol. Dúvidas? Não? Página 4. Página 4, fenóis. O que é um fenol? Fenol são compostos que apresentam o grupo hidroxila ligado a um átomo do carbono do anel aromático. O que é isso? Eu tenho uma cadeia aromática. O que é uma cadeia aromática? É uma cadeia formada por 6 carbonos e duplas e simples ligações alternadas, obrigatoriamente. Então, aí eu tenho meu anel aromático. Quando tiver o OH preso ao meu anel aromático, eu tenho um fenol. Então, ele é somente álcool se o OH estiver separado. Quando o OH estiver preso ao anel aromático, é um fenol. Eu vou fazer um desenho aqui para você ver a diferença. Ó. Espera aí que eu só vou explicar aqui, ó. Vê se tá dando para enxergar. Tá dando para enxergar, ô Letícia? Dá sim, professor. Então, ó, aqui eu tenho um benzeno, tá vendo? Porque é só C-O, é só o anel aromático. Desculpa, eu tenho um benzeno. Então, anel aromático é benzeno. E aqui na mesma cadeia eu tenho o OH. Você está vendo? É um álcool. Você está vendo que eles estão em carbonos diferentes, ó. Então, aqui é álcool, aqui é benzeno. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho fenol, porque o OH está preso ao benzeno. E aqui eu tenho um álcool. Tá vendo a diferença de uma coisa da outra, gente? É assim que cai na prova. Eu vou dar um exercício
falar quais as funções que estão ali. Aqui eu tenho o álcool, aqui eu tenho o fenol, aqui eu tenho o benzeno. São coisas diferentes, ó. Olha a diferença. Aqui o OH está preso ao benzeno, então ele chama-se fenol. Quando não tem nada do OH preso a ele, é só um benzeno. O álcool está em outro carbono, ó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui o OH está preso ao benzeno, por isso que chama fenol. Tudo bem, gente? A diferença? Estão enxergando? Sim. Querem copiar esse daqui? Sim. Copia aí para ver, para ficar mais fácil. Professor, você falou que o anel aromático ele é composto sempre por 6 carbonos e por que mais? Duplas e simples ligações alternadas. Pronto? Sim. Então vamos lá. Então, olha lá, fenóis são compostos que apresentam o grupo hidroxila ligado diretamente a um átomo de carbonil aromático. Então, ele chama-se hidroxibenzeno. Hidroxi porque o H é um hidroxi. E o benzeno. Ou fenol. Tá? Então, tanto faz. Exercício. Aí ficaria hidroxicofenol? Não, hidroxibenzeno ou fenol. Ou fenol. Tá. Exercício letra A. Observe que eu tenho a cadeia aromática, um OH ligado a ela, portanto eu tenho um fenol, tá? Voltou. Então eu tenho metil, que é o radical, metil. Aí eu tenho, no caso, não é benzeno, é fenol. Metilfenol. Risco benzeno. Tá? Então, aí, no caso, você teria só benzeno, tá? Se não tivesse OH, daí seria metilbenzeno. Como eu tenho OH, é metilfenol. Arrumaram aí que eu escrevi errado? Sim. Tá. Façam a letra B. Ô, professor, o álcool ele pode estar na extremidade? OH pode. E foi o primeiro exemplo que eu dei lá, quando eu coloquei monoálcool.
Primeira coisinha que eu escrevi, pega lá na página 1. Tá, agora eu vi. É o primeiro exemplo lá. Como ficou a letra B? Observe que eu tenho um radical, esse radical tem 2 carbonos, ele chama-se etil. Portanto, eu tenho etilfenol. Beleza? Façam a letra C, está na página 5. O professor, por que não coloca o número do carbono que está o etil? Porque só tem um radical, só tem um radical etil, e observe, você vai começar a contar a partir do radical. Então ele é um mesmo, você entendeu? Não tem qualquer posição que você colocá-lo vai ser o número 1, porque você vai determinar que ele é 1. Eu pensei que o OH era o 1. Não. Tá bom. É o radical. Observe na letra C. Você tem o radical metil e o radical etil. Então, o metil é o número 1, porque tem menos carbonos, e o etil é o 2. Na hora de você escrever, você tem que colocar em ordem alfabética. Então, você vai colocar 2 etil, 1 metil, fenol. Porque você tem cadeia aromática e o OH preso a ela. Dois etil, 1 metil, nem precisa colocar 1, porque a gente sempre começa com metil mesmo, mas tudo bem se colocar, não tem problema. E o fenol. Tá? Dúvidas? Alguma pergunta? Não? Então a gente vai passar para outra função chamado aldeído. Função aldeído, terminação al, de aldeído, tá? Característica do aldeído, C dupla O, mas ela vai estar no final da cadeia, tá? Então, quando a dupla O estiver no final, eu tenho um aldeído. Sempre eu vou começar a contar a partir da função, sempre a partir dela, porque ela está na extremidade, tá? Obrigatoriamente, dupla O vai estar na extremidade, no final. Então, lembre aldeído, ó. Aldeído, terminação al. A dupla O vai estar no final. Então, tudo com al, ó. Aldeído, terminação al, e a dupla vai estar no final. Então, observe aí. Professor? Eu tenho... Oi. Acho que não tem essa página 6. 5. 5? É. E a gente estava na 5 fazendo exercício. Então, mas depois você fez assim, acabou. Só tinha um exercício lá em cima, letra C. Depois está escrito aldeído. Show? Peraí. Ah, tá. Entendi. Tá? Então tá. Então, observe o exemplo aí. Eu tenho 2 carbonos, met, et. Então, et. Eu tenho simples ligação entre os carbonos, an, e terminação al de aldeído. Portanto, eu tenho um etanal.
Tá? Outro exemplo embaixo. Eu tenho 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Met, et, prop. Tenho simples ligação entre os carbonos. Como eu tenho dupla O no final, dupla OH, eu tenho um aldeído. Então fica um propanal. Ah, precisa colocar a posição? Não, porque ele sempre vai estar no carbono 1. Sempre vai estar na extremidade. Ou uma extremidade ou outra. Observe o terceiro exemplo. Eu tenho uma cadeia. Observe, eu vou começar a contar sempre a partir da dupla OH que está no final. Então, neste caso, ela está do lado direito. Então, eu tenho... Observe que eu tenho um radical metil preso ao carbono 2. E observe que eu tenho uma dupla ligação aí, ó. Olha quanta coisa eu tenho. Entre 2 e 3, menor número 2. Então, eu começo a escrever. Primeira posição do radical. Radical metil está preso ao carbono 2. Então, é 2 metil. Minha cadeia tem 4 carbonos. But. A minha dupla está entre o carbono 2 e 3. Menor número 2. Então, but 2. Como é dupla ligação é em. E a terminação ao. Então, fica 2 metil, but, 2 enal. Então, voltando a repetir, explicando de novo. Eu tenho a dupla OH no final da cadeia. Então, eu começo a contar a partir dali. Eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 2 e 3, menor número é o 2. E eu tenho o radical metil também preso ao carbono 2. Então, ficou 2 metil, porque o 2 é a posição do radical metil. But, porque são 4 carbonos. A posição da dupla, entre 2 e 3, a dupla está no carbono 2. O en é porque é dupla ligação. Se fosse an, seria simples ligação. Como é dupla, é en. E a terminação é al de aldeído. Então, ficou 2 metil, but, 2 enal. Tá? Página 6. Faça o primeiro exercício. São 3 exercícios aí, ó. 1, 2, 3. Faça o primeiro. Então, olha lá. Dupla OH está do lado direito. Então, eu vou começar a contar a partir do lado direito. Observe que eu tenho um radical metil. Ele está preso ao carbono 3. Então, eu tenho 3 metil. A cadeia tem 5 carbonos, é pente. Simples ligação é an. E a terminação é al. Então, ficou 3 metil pentanal. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Façam o exercício 2. Professor, você pode me mostrar o exercício 2 e o 3?
Porque eu não tenho a página 6. Pronto, já copiei. Obrigada. Tá. Então ficou. Eu começo a contar a partir do lado direito, tá? São 5 carbonos. E observando que no carbono 3 eu tenho o radical etil preso a ele. Etil porque são 2 carbonos. Então ficou 3 etil, 5 carbonos pente, simples ligação an, terminação al. Portanto, ficou 3 etil pentanal. Dúvidas? Não? Exercício 3, já fiz aí, ó, para você ver a diferença. Eu tenho 3 carbonos, met, et, prop, simples ligação an. Depois eu tenho 2 aldeídos, um em cada extremidade, tá? Um em cada extremidade. Então eu tenho dial. Então eu tenho propanodial. Dúvida, gente? Então, propanodial. Ah, mas você não tem que pôr a posição? Não. Por quê? O aldeído só vai estar nas extremidades. Então, por isso que não precisa colocar a posição. Ele nunca vai estar no meio da cadeia. Tá? Professor, explica esse de novo para mim. Para nós. Eu tenho 3 carbonos, tá? Eu tenho 3 carbonos e os radicais, eles estão nas extremidades, ó. Dupla OH sempre na extremidade. Então, fica prop, an, porque eu tenho simples ligação entre os carbonos, e dial, então fica propanodial. Como eu tenho 2 consoantes, N e D, eu tenho que colocar uma vogal no meio, então eu pus o O. Então, por isso que ficou propanodial. Di é 2 aldeídos. Onde eles estão? Nas extremidades. Não tem como. Por isso que não há necessidade de pôr a posição deles. Tá? Tá certo. Obrigado. Dúvidas? Alguma pergunta? Função cetona. Função cetona, tá? A dupla O, olha a diferença. A dupla O agora vai estar no meio da cadeia, em qualquer carbono que não seja na extremidade. Observe, ela não está em nenhuma da extremidade, está no meio, ó, podia ser. Observe que você vai começar a contar a partir da dupla O mais próximo da extremidade. Cetona, terminação ona, tá? Então, cetona, terminação ona. Você vai começar a contar sempre a partir da dupla O mais próxima da extremidade. Observe que ela está mais próxima do lado esquerdo. Então, eu começo a contar da esquerda para a direita. Então, ficou simples ligação. An,
porque pente são 5 carbonos. An, simples ligação. Observe que a função cetona está presa ao carbono 2. Então, ficou 2-ona. Observe aí, gente. 2 minutos. Então, vamos lá. Então, ficou pentan 2-ona. O exercício de baixo. Você vai observar que se você for contar a dupla O, da esquerda para a direita, está no carbono 3. Se eu contar da direita para a esquerda, no 4. Portanto, eu vou contar da esquerda para a direita. Então, ficou. E eu tenho radical metil. O metil ficou lá no carbono 5. Então, eu tenho 5-metil, porque são 5 carbonos na minha cadeia principal, simples ligação, hexan, a minha acetona está presa ao carbono 3. Então, ficou hexan 3-ona. Tá? 5-metil, hexan 3-ona. 5-metil, hexan 3-ona. Observe, dupla ligação sempre no meio. Quando a dupla O estiver no final, é um aldeído. A dupla O no meio da cadeia é uma cetona. Tudo bem a diferença, gente? Tá? Então, guardando. Dupla O no meio, e qualquer carbono no meio, é cetona. Dupla O em qualquer uma das extremidades é um aldeído. Faça esse primeiro exercício aí, ó. Observe, a dupla O está no meio da cadeia. Tanto faz eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que a dupla O está no meio. Então, eu vou analisar o radical. Tem radical? Tem. Então, eu vou ver que posição está o radical. O lado que tiver o radical, eu vou começar a partir dele. Porque a dupla está no meio. Tanto faz de um lado ou do outro, ela vai estar naquele mesmo carbono. Tenta fazer aí. Então, vamos lá? Então, observe, o radical metil, se você contar, vamos analisar a dupla O, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, está no carbono 3, então, tanto faz. Eu vou analisar o radical. Observe que o radical metil, ele está mais próximo da esquerda, então eu vou começar a numerar a cadeia a partir da esquerda. Então, o radical metil está preso ao carbono 2. Então, eu tenho 2-metil, pente, porque são 5 carbonos, an, simples ligação.
a minha cetona está presa ao carbono 3. Então, ficou 3-ona. Então, ficou 2-metil, pentan, tracinho, 3-ona. Dúvida, gente? Alguém não está entendendo? Está com alguma dúvida? Tranquilos? Então, faça o último exercício aí de baixo. Vamos lá? Observe. Eu tenho dupla O. A dupla O está presa, está mais próxima do lado direito. Então, começa a numerar a partir da extremidade do lado direito. A dupla O está no carbono 2. Observe que eu tenho um radical metil preso ao carbono 4 e o outro radical metil preso ao carbono 5. Então, eu tenho 4,5 dimetil, porque são dois radicais metil, um no 4 e o outro no 5. Então, eu tenho 4,5 dimetil. A minha cadeia tem 6 carbonos, é X. Simples ligação AN. E tenho, tracinho, a minha cetona. Ela está presa ao carbono 2. Então, 2-ona. Então, ficou 4,5 dimetil hexan 2-ona. Dúvidas, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Tudo certo, Letícia, Débora, Daniel, Tudo Dara, certo. Sim, professor. Ludmila, tudo certinho? Então vamos lá. Página 8. Eu coloquei um exemplo aí, ó. Uma cadeia carbônica com 5 carbonos e observe que ela tem duas dupla O no meio, tá? Qualquer carbono do meio, nunca na extremidade. Então eu tenho pente, pentan, tracinho. Observe que eu tenho duas cetonas, uma no carbono 2, a outra no carbono 3. Então eu tenho 2,3 diona, di é 2, duas cetonas. Pentan, 2,3 diona. Dúvidas? Faça o outro exemplo aí, o de baixo.
Vamos lá? Eu tenho duas cetonas. Se eu começar a analisar a da direita, ela está no carbono 2. Se eu analisar a cetona do lado esquerdo, ela está do lado no carbono 2. Então, tanto faz. As duas estão no mesmo lado, na mesma posição. Daí eu vou analisar o radical. Se eu pegar o primeiro radical do lado direito, ele está no carbono 3. Se eu pegar da esquerda para a direita, também no carbono 3. Então, tanto faz. Então, tanto faz eu começar de um lado ou do outro, vai dar na mesma, tá? Então, eu tenho dois radicais metil, um preso ao carbono 3 e o outro preso ao carbono 4. Então, ficou 3,4 de metil. Minha cadeia tem 6 carbonos, X, simples ligação, AN. Hexan, tracinho, posição das minhas cetonas. Uma no carbono 2 e a outra no carbono 5. Então, 2,5. Como são duas cetonas, eu tenho uma diona. Portanto, ficou 3,4 dimetil hexan, X porque são 6, AN porque é simples ligação. Hexan, tracinho, 2,5 diona. Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Façam esse outro exercício aí de baixo. Pronto? Então, vamos lá. Observe que eu tenho duas cetonas. Elas estão mais próximas do lado direito. Então, eu vou começar da direita para a esquerda. Então, eu tenho 7 carbonos. As cetonas estão presas ao carbono 2 e a outra ao carbono 3. E eu tenho um radical etil preso ao carbono 5. Então, eu tenho 5 etil, hept, porque são 7 carbonos, simples ligação entre os carbonos, AN, tracinho, posição das minhas cetonas, um no carbono 2, a outra no carbono 3. Então, 2,3 diona, duas cetonas. Então, ficou como 5 etil, heptan, então, hept, porque são 7, an, simples ligação, heptan, tracinho, 2,3 diona, 2,3 diona, porque as cetonas são duas, então por isso que é diona, duas cetonas.
uma no carbono 2 e a outra presa ao carbono 3. Alguma dúvida? Não? Aqui, a partir desse, a página 9 e 10, são exercícios variados. Então, está abrangendo hidrocarbonetos, álcool, cetona e aldeído, tá? Então, eu quero que vocês façam o exercício 1 e o exercício 2. Tudo bem, gente? Débora, tudo bem? Letícia? Tudo. Mas eu só fiz o 1 Estão me ainda. ouvindo? Tudo certo. Então tá bom. Então dá mais um tempinho. Vamos lá. Exercício 1. Observe que é um hidrocarboneto. Então, a terminação O. Eu tenho um radical um radical etil preso ao carbono 3. Então, eu tenho 3-etil pentano. 3-etil pentano. Tudo bem até aí? Exercício 2. Eu tenho OH, então eu tenho um álcool. Eu começo a contar a partir da extremidade da direita. Então eu tenho 6 carbonos, X, simples ligação AN, ficou hexan. Minha hidroxila, OH, está preso ao carbono 2. Então ficou hexan 2. Como é um álcool, terminação ol. Então ficou hexan 2-ol. Dúvidas? Não? Faça o exercício 3 e o exercício 4.
Vamos lá? Exercício 3. Observe que eu tenho duas dupla O, portanto, eu tenho duas cetonas. Eu vou começar a contar da direita para a esquerda, porque a cetona está mais próxima da direita. Então, ela está uma no carbono 2 e a outra no carbono 4. Então, eu tenho 6 carbonos, X, simples ligação AN, hexan. A minha cetona, uma está no 2 e outra no 4. Então, 2,4 diona. Tá? Exercício 4. Eu tenho OH, portanto, eu tenho uma hidroxila, no caso, um álcool. Ela está mais próxima do lado esquerdo, então ela está próxima ao carbono, ela está ligada ao carbono 3. E eu tenho dois radicais metil, um no carbono 4, o outro no carbono 5. Então eu tenho 4,5 dimetil, porque são dois radicais metil, um no carbono 4, outro no 5. Hexan, que são 6 carbonos simples de ligação. E a cetona está presa ao carbono 3. Então, 3-ol. Então, ficou 4,5 dimetil, hexan, 3-ol. Dúvida, gente? Letícia, dúvida? Daniel? Dara? Tá tranquilo, professor. Então, tá bom. Faça o exercício 5. Então, vamos lá? Eu começo a numerar a cadeia a partir do lado esquerdo para a direita. Por quê? Eu tenho a dupla O do lado esquerdo. É um aldeído, função aldeído, e ela está mais do lado esquerdo. Ela está mais, não, ela está do lado esquerdo, na extremidade. Então, eu tenho um radical metil preso ao carbono 4. Então, fica 4-metil. São 5 carbonos, pente, simples ligação, an. E terminação al de aldeído. Ficou 4-metil pentanal. Aldeído sempre na extremidade, não há necessidade de colocar posição. Tá? Então, voltando. Eu começo a contar da esquerda, porque a dupla O está do lado esquerdo, ela que manda. Eu tenho um radical metil preso ao carbono 4. Então, ficou 4-metil. Como minha cadeia tem 5 carbonos, cadeia principal, pente. Entre os carbonos, simples ligação, pentan, e a terminação al de aldeído, pentanal. 4-metil, pentanal. Página 10, tá? Façam o exercício 6 e o exercício 7.
Então, exercício 6. Observa aí, eu tenho uma dupla ligação. Ela que vai mandar entre 2 e 3, menor número, 2. Eu tenho dois radicais metil, um preso ao carbono 4 e o outro ao carbono 5. Então, ficou 3,4 de metil, X, porque são 6 carbonos, e a dupla está entre 2 e 3, menor número 2. Então, ficou 2-eno. Então, 3,4 de metil. Professor, não é 4,5 de metil? Desculpa, é 4,5. 4,5. 4,5 de metil X2-eno. Número 7. Observe que eu tenho o OH. OH é o meu álcool. É ele que manda. Eu tenho uma dupla também. Então fica pente, porque são 5 carbonos. A dupla está entre o carbono 3 e 4. 3 em. Então, pente, tracinho, 3 em, tracinho. Eu tenho meu álcool preso ao carbono 2. 2-ol. Então, eu tenho que pôr a posição da dupla, tá? E a posição do álcool. Neste caso que não tem radical, coloca a quantidade de carbonos na frente, né? No caso, o pente. Sim. Começa pela quantidade de carbonos, tá? Se tivesse radical, você começaria pelo radical. Aí, como tem dupla ligação, você tem que pôr a posição da dupla, tá? Se tivesse tripla, a posição da tripla. Ok. Faça o exercício 8. Então, é uma cadeia fechada. Então, é um ciclo. 6 carbonos, dupla ligação, terminação O. Ciclo hexeno. Não é radical, não é benzeno, porque a duplas e simples teria que ter duplas e simples alternada. Nesse daí só tem uma dupla. Então, é uma cadeia fechada, 6 carbonos X, dupla ligação, terminação O, ciclo hexeno. Ah, precisa pôr a posição? Não, só tem ela, não precisa. Tá? Faça o exercício 9.
Então, observe aí. Eu tenho um benzeno e preso a ele um OH. Portanto, eu tenho um fenol. Preso ao fenol, eu tenho um radical etil, CH2CH3. Então, não preciso pôr a posição porque eu só tenho ele. Então, como fica o nome? Etilfenol. Tá? Toda vez que eu tiver um anel benzênico e preso a ele o OH, eu tenho um fenol. Preso ao fenol, eu tenho um etil. Então, ficou etilfenol. Tudo bem? Faça o exercício 10. Observe, exercício 10. Eu tenho uma cadeia fechada de 5 carbonos. E preso a ela, eu tenho um radical metil. Então, como fica? Metil, como é uma cadeia fechada, ciclo. Metil, ciclo. 5 carbonos, pente. Simples ligação an, terminação o. Metil, ciclo pentano. Tudo bem? Metil, ciclo pentano. Dúvidas em algum desses exercícios? Alguma pergunta? Nada? Tudo tranquilo? Ludmila, alguma dúvida? Tudo bem. Letícia, Marcos? Tudo Não, certo? tudo certo. Professor, Sim, tudo Oi. certo. lá no exercício 7, ficou como mesmo? Pente, que são 5 carbonos, 3 em, porque a dupla está entre o carbono 3 e 4, pente, 3 em, tracinho, 2 ol, porque o álcool está preso ao carbono 2. Ah, Então, tá, lá. obrigada. Pente, tracinho, 3 em, tracinho, 2 ol. Tá? Mais alguma dúvida? A 6 como ficou, professor? A 6, 4,5 dimetil, 4,5 dimetil, X, que são 6 carbonos, X, tracinho, 2 eno, porque a dupla está entre 2 e 3, menor número 2. 2 eno, 4,5 dimetil, X, 2 eno. Beleza. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tranquilos? Então tá. Então a matéria vai até essa daí. Tratar de estudar, começar a fazer exercícios novamente, porque logo já está chegando as provas, tá? Fazer desafio nota máxima. Pessoal não está fazendo, tem muita gente que não chegou na pontuação, tem que ter no mínimo 6.000 pontos, tá? Então, tem que ter 6.000 pontos. Então, tratar de fazer desafio nota máxima, as atividades aí, para atingir essa meta, porque senão depois não consegue passar de ano, tá? Tudo bem, pessoal? Oi. Eu não sei se acontece com mais alguém, mas o vídeo que o senhor coloca lá no AVA, ele não abre.
Eu acho que é o segundo já que não abre videoaula. Ah, isso daí já é do AVA, não sou eu que coloco. Não, isso daí é do AVA. Mas é aula prática? É, as aulas que o senhor grava hoje, assim, como a Ah, de hoje, entendeu? olha, você que só você que reclamou. É, não abre. Eu mandei até a foto pro senhor, lembra? Então, mas todo mundo está abrindo, não tive uma reclamação até agora. Já tive de outros professores, mas o meu todo mundo fala que abre. O meu não abriu, não. Acho que é o navegador, sei lá. Uma coisa que o pessoal, tem muita gente que não está conseguindo abrir o AVA, pode ser isso daí. Pelo Chrome, tem que entrar pela Internet Explorer, tá? Ah, Então, pelo Explorer. Ah, tá. eu até vou pedir para os representantes colocar no grupo, porque não é você não, muita gente. Não tá, eu também eu sou um deles, tá? Por isso que eu entrava pelo Chrome normal, de repente não conseguia mais, de jeito nenhum, achei que era problema no computador, pensei. Daí me falaram, olha, entre pelo Internet Explorer que dá certo. Daí eu entro agora, tudo que eu tenho que fazer no AVA, eu tenho só pelo internet, pelo Chrome não abre. Tá? Beleza. Isso daí, Eu pessoal, vou ver. fale para os colegas de vocês, porque tem muita gente. Eu vou até pedir para os representantes colocarem nos grupos informando. Tem muita gente. Mesmo ontem, tinha uma aluna aí que faz uma semana que não consegue entrar. Daí eu lembrei disso, falei para ela, ela entrou numa boa. Então deve ser isso daí, tá? Beleza. Tudo bem, pessoal? Agora não me pergunte por quê, tá? Porque eu também não sei. Tá Alguma certo. dúvida? Deve ser o navegador mesmo. É o navegador. Eu estava tentando, de um dia para o outro, eu sempre fiz pelo Chrome, entrava normalmente. De um dia para o outro parou, fiquei desesperado porque eu não conseguia, precisava trabalhar. Daí, numa reunião, me falaram, muda para o Explorer. Daí eu entrei normal. Agora eu só uso o Explorer para poder acessar o AVA. Tá? Deve ser isso daí. Tenta para você ver que vai dar certo. Tá? Beleza. Alguma dúvida, alguma coisa mais gostaria de estar falando? Não? Tudo tranquilo? Então tá bom. Falou, gente. A aula por hoje está encerrada. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, Amém. professor. Tchau, professor. Falou. Tchau.